Bíblia em Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis 12, versículo de número 1. Gênesis 12, 1. Diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Fala conosco. Ajuda-nos, Senhor, a te obedecer, a aprender de ti, para que a tua palavra, que é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés, possa, Senhor, remover os fardos que pesam sobre a nossa alma, pesam sobre a nossa consciência, para que possamos, Senhor, viver para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Ainda estamos na temática da semana falando sobre pessoas abençoadas, sobre o que é ser uma bênção, sobre o que é ser uma pessoa abençoada. Já abro um parênteses aqui na mensagem. Essa terça-feira nós vamos dar continuidade nessa mensagem. Então os irmãos que puderem, se organizem para ir na reunião na casa. Depois, no final do culto, vai ser avisado onde vai ser nessa semana, mas é lá que nós temos aprendido mais. É lá que nós temos discutido mais sobre o que tem dito aqui. Eu vou trazer uma ministração agora, vocês vão ouvir, mas é lá que vocês vão poder falar, tirar dúvidas, e às vezes se aprofundar um pouco mais naquilo que eu vou falar hoje. Porque nós vamos falar de um tema que é controverso, ou um tema que é mal entendido no nosso meio. Quantos de nós andando na Fernão Dias, ou já viu na rua um carro, ou um adesivo, ou um caminhão, diz assim, abençoado, né? Hashtag abençoado. A pessoa está dizendo, eu sou uma pessoa abençoada. E normalmente nós associamos pessoas abençoadas, são pessoas que conquistam coisas terrenas. Você chega num supermercado lotado e você acha uma vaga no caixa ou uma vaga no estacionar o carro. Você fala, oh, que bênção. Deus me abençoou, preparou essa vaga para mim, preparou esse lugar para mim. São situações do dia a dia que nos favorecem. E quando elas acontecem, a gente fala, fui favorecido, então fui abençoado. Agora, biblicamente falando, será que só isso é ser abençoado ou é um pouco mais? Quando a Bíblia fala de uma pessoa abençoada, quem é? Quais são as características de quem é realmente abençoado? Quem estava no Gêmeos na semana passada pegou um pouco, porque existe aos olhos de Deus e aos olhos humanos. Imagine só, um ser humano, aos olhos humanos, olha e fala assim, essa pessoa é abençoada. E Deus olha do céu e fala, olha, essa pessoa não é tão abençoada assim. Agora Deus olha e fala, essa pessoa é abençoada.
Será que, ser abençoado aos olhos de quem? É ser abençoado aos olhos de Deus ou ser abençoado aos olhos das pessoas? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Será que queremos ser abençoados aos olhos das pessoas, dos vizinhos, dos familiares, aos nossos próprios olhos? Ou será que queremos que Deus fale, esse meu filho é abençoado, essa minha filha é abençoada? Queremos ser abençoados aos olhos de Deus ou aos olhos das pessoas? Vamos agora olhar o que é essa bênção. Primeiro, Deus abençoou na criação os animais. Antes de criar o homem, abençoar o homem, Deus criou os animais e diz que Ele os abençoou. E disse, multipliquem-se e encham a terra. Então, a característica da bênção de Deus sobre os animais era a multiplicação. E a multiplicação, vocês concordam comigo, é o ato de dar vida, de reproduzir, criar. A bênção da reprodução é a reprodução daquilo que Deus fez. Porque Deus criou os animais e falou assim, agora eu dou para vocês o mesmo poder, ou isso que eu fiz com vocês. Assim como eu criei vocês, vocês vão ter a habilidade de se reprocriar, de criar. Vocês terão o dom da vida em vocês. Vocês estão entendendo que a bênção de Deus é ter um dom que o próprio Deus tem? É ter em nós algo que vem do próprio Deus? Características em nós que estavam em Deus. Até aqui deu para entender? Aí quando chega no homem, Deus cria o homem e a mulher e a mesma bênção sobre os animais. Multipliquem-se e encham a terra. Então Deus dá também ao homem e à mulher a mesma capacidade de reproduzir vida que Deus tinha. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí a segunda coisa que Deus dá ao homem é a autoridade sobre a criação. Você vai governar sobre todas as outras coisas criadas. Então a bênção de Deus sobre o ser humano, a raça humana, não é só a reprodução, mas é a autoridade, o governo da criação. Assim, então, como Deus cria e governa, o homem também iria reproduzir a vida e governar como Deus governou. Então, essa é a característica da bênção lá em Gênesis. E aí, essa palavra bênção lá no hebraico é beraká, que vem da palavra lá que significa joelho. A palavra bênção, abençoado, está ligado no hebraico com a palavra joelho. A ideia é que abençoado é aquele que dobra os joelhos. O abençoado é aquele que tem os seus joelhos dobrados. Aí você fala, pastor, isso aí eu aprendi a minha vida toda, que para ser abençoado tem que orar muito, tem que ser uma pessoa de oração. E é verdade, pessoas que oram, que pedem a Deus, que falam com Deus, são pessoas abençoadas, mas não é somente para oração que se dobra os joelhos. Vocês lembram quando um rei maior vinha com um exército e dominava uma cidade ou um reino menor, e ele fazia todos aqueles do reino menor dobrarem que dobrar os joelhos era um sinal de subserviência, era um sinal de se colocar debaixo da autoridade daquele regente. O que a Bíblia ensina é que bênção é dobrar-se diante de Deus, é submeter-se a Deus. Não tem como ser abençoado enquanto não estivermos de joelhos diante de Deus.
ou seja, subservientes à vontade e autoridade de Deus. O contrário disso é a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal foi colocada no jardim, e o homem comeu da árvore juntamente com a sua esposa em busca do conhecimento, mas na mentalidade do homem e da mulher, eles estavam em busca da bênção. Eles não estavam querendo serem abençoados com o conhecimento do bem e do mal. Assim, vamos ter algo que só Deus tem, vamos ser como Deus. Teremos o conhecimento do bem e do mal. Então eles foram em busca da bênção. Mas para comer aquele fruto e ir em busca dessa bênção, eles tiveram que levantar os seus joelhos e agir para buscar a bênção. Deixaram de estar de joelhos perante a vontade de Deus, que era: não comerás. Levantaram e foram em busca das próprias bênçãos. E o que aconteceu? Desastre. E aí podemos dizer que é a maldição. Quem levanta os joelhos e busca as próprias bênçãos, ao contrário daquilo que Deus ordena, encontra a maldição. A maldição é a busca humana na tentativa de se abençoar, de ser abençoado, e acaba desobedecendo a Deus. Agora que sabemos então que a bênção é estar de joelhos dobrados, é obedecer a Deus e a capacidade de reproduzir os atributos de Deus, reproduzir o próprio Deus, isso é ser alguém abençoado. Aí vamos olhar no Antigo Testamento um pouco das bênçãos. Primeiro, está dizendo no texto que nós vimos que Abraão, ele ia ser um homem abençoado por Deus. E é o que todos nós queremos ser pessoas abençoadas. Mas diz que para Abraão ser abençoado, ele teria que sair do meio da terra dele, da parentela dele. Ou seja, estava embutido uma obediência: me obedeça, saia do meio da tua terra e da tua parentela, e eu te abençoarei. Se você não sair, se você não dobrar os seus joelhos, você não vai ser abençoado. E diz a Bíblia que Abraão fez assim como o Senhor lhe ordenou. E ele foi abençoado. Só que é incrível em Abraão que a promessa era que você será uma bênção. Não é só que ele ia ser abençoado, mas ele seria a bênção. Você será uma bênção. Existem pessoas que são abençoadas, mas não são uma bênção. E existem pessoas que são abençoadas e são uma bênção, porque elas são um canal de bênção para outras pessoas. Existem pessoas que retêm as bênçãos, existem pessoas que multiplicam as bênçãos. Abraão, então, seria uma bênção, ele seria um canal que, através dele, aquelas pessoas que estavam em volta dele seriam abençoados, porque ele era abençoado. E outras pessoas no futuro seriam abençoados por conta da obediência dele. É o princípio de uma pessoa abençoada. Agora, esse homem, ele foi abençoado, sim, ele obedeceu a Deus. Só que existem dois tipos de bênçãos. Existem as bênçãos temporais e as bênçãos eternas. Existem bênçãos que elas são para este mundo, e existem bênçãos que elas são para outro mundo, são bênçãos eternas. A característica dos homens do Antigo Testamento, o povo de Israel no Antigo Testamento, eles olhavam muito para as bênçãos terrenas. Porque o contexto cultural, o contexto da época olhava muito para bênçãos terrenas. O exemplo que eu vou dar para vocês é que os povos, as nações vizinhas do povo de Israel, eles buscavam as bênçãos dos deuses deles. Então, eles tinham o Baal, Astarote,
todos tinham os seus deuses, e eles faziam orações, sacrificavam a esses deuses, porque eles queriam ser abençoados. Então eles diziam: Baal, nos abençoa, Baal, nos dá uma colheita frutífera, Baal, multiplica. E eles usavam ritos de fertilidade. Ritos de fertilidade que às vezes envolviam ritos sexuais. Eles iam para os campos abertos e tinham relações no campo e diziam: assim como nós somos férteis, fertiliza esse campo para que a gente colha. E por isso que vocês vão ver Deus dizendo para o povo de Israel: vocês se prostituíram debaixo das árvores. Eu vi vocês fazendo práticas como aqueles que adoravam Baal. Essas mesmas práticas idólatras o povo de Israel importou. Portanto, eram práticas dos outros povos de buscar a bênção, a fertilidade. E Deus então ia mostrar: se vocês forem obedientes a mim, se vocês dobrarem os seus joelhos e obedecerem a minha palavra, a minha lei, eu vou abençoar vocês. Não vai faltar chuva, não vai faltar colheita, vocês serão férteis. É isso que Deus promete para o povo de Israel. E Deus está dizendo: vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. Então as outras nações vão ver que vocês são abençoados. Então, portanto, muito no Antigo Testamento, a bênção, ela se prende às bênçãos temporais. A Israel ser uma nação abençoada por Deus, portanto ela seria uma nação militarmente poderosa, ela não seria oprimida e subjugada pelas outras nações. Israel seria uma nação que seria rica em colheitas e todas essas coisas, por quê? Porque ela era uma nação abençoada. Agora, nos nossos dias, o que é ser uma nação abençoada? Porque Israel falhou em ser uma nação abençoada. Porque Israel desobedeceu a Deus. Eles foram levados ao cativeiro, à Babilônia. A cidade dele foi destruída, os muros foram derrubados, as casas foram esvaziadas. E eles foram levados escravos. Por quê? Porque eles abandonaram a obediência a Deus e seguiram os próprios caminhos. Mas qual era o ponto principal? Será que Deus queria que Israel fosse abençoado da seguinte maneira: quero que todos vejam que os celeiros de Israel está cheio, quero que todos vejam que Israel é uma nação militarmente poderosa e todos vejam que Israel é abençoado? Será que esse era o plano principal de Deus? Não. O plano principal de Deus é que todas as nações da terra buscassem o Deus de Israel. Todas as nações da terra olhassem, sim, o poderio militar, as bênçãos, as riquezas de Israel, mas vissem que Israel era abençoado porque Israel seguia um código, Israel seguia uma lei, e esse código e essa lei era a lei de Deus. Portanto, Deus queria que todas as nações conhecessem Ele através de Israel. A promessa é que Israel seria luz para as nações. As bênçãos eram as confirmações, os sinais que Israel tinha um Deus verdadeiro no meio deles. Só que essas bênçãos, elas não são tudo. Porque essas bênçãos, é possível ter essas bênçãos temporais e não ter as bênçãos eternas. E Deus sabia disso. Portanto, Israel foi um protótipo. Israel nunca foi o ápice daquilo que Deus queria para nós. Porque Deus mostrou para mim, para vocês, que se ser como Israel não tem como ser feliz. Ser como o Israel do Antigo Testamento jamais será uma nação abençoada, porque Israel teve problemas. Houve períodos
Vamos pegar os períodos de Israel, que Israel foi mais rico, mais poderoso, mais abençoado. Por exemplo, o rei Davi não foi um grande rei? Será que no período de reinado de Davi não foi um dos ápices do reinado abençoado de Deus sobre Israel? Agora, se pegarmos o período em que Davi foi rei de Israel, não teve muitos problemas, não morreu muita gente. A Bíblia fala que no reinado de Davi, ele quis contar o povo e morreu mais de 15 mil pessoas. No reinado de Davi, ele teve um caso com uma mulher, e teve um filho. Ou seja, no reinado de Davi, muitas coisas ruins aconteceram. E era um reinado próspero, Israel era rica. Então, o que a Bíblia nos ensina é que as bênçãos temporais nunca serão suficientes. Você pode ter todas elas e algo vai faltar. É isso que a Bíblia quer ensinar. Por quê? Porque aí a Bíblia começa a dar para nós indícios, começa a dar para nós ensinos. Vamos para Salmo 1, olha o que Salmo 1 diz. Salmo de número 1. Acharam? Quem achou diz amém. Quem não achou, fala, espera um pouquinho, pastor. Ninguém falou, mas eu escutei as páginas, hein? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta à roda dos zombadores. Primeiro, só está aqui. Eu quero que vocês memorizem essa palavra. A minha versão diz, como é feliz. Algumas outras versões diz, bem-aventurado. Será que alguém feliz, como é feliz? Será que alguém, esse felizardo aqui que nós estamos lendo, esse bem-aventurado, será que é uma pessoa abençoada? Podemos dizer que alguém bem-aventurado é uma pessoa abençoada? Ou é possível ser bem-aventurado e não ser abençoado? O que a Bíblia fala, olha, bem-aventurado quem não anda, quem não segue o conselho dos ímpios, quem não imita a conduta dos pecadores. Vamos dizer se essa pessoa ela é abençoada? Ao contrário, essa pessoa bem-aventurada, a satisfação dela está na lei do Senhor. E nessa lei ela medita dia e noite. Olha como é a vida dela. É como a árvore plantada à beira das águas correntes. Ela dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que faz, prospera. Será que é abençoado? Resolveu todas as dúvidas, né? Então, o bem-aventurado, ele é abençoado, não é? Agora, vamos então ver qual é a característica dos abençoados, dos bem-aventurados, no padrão de Jesus? Vamos para Mateus 5. Estava bom demais para ser verdade, irmãos? Vai ficar melhor. Mateus 5, as bem-aventuranças, todos nós conhecemos. Ou, a característica dos abençoados. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, se assentou, seus discípulos se aproximaram-se dele e ele começou a ensinar dizendo, bem-aventurados. É assim que está na versão de vocês? Agora, com o aval de vocês e Deus como testemunha, vamos trocar a palavra bem-aventurados por abençoados? Vamos? Então vamos ler assim, ó.
abençoados são os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Quem diria, hein, que pobre em espírito é abençoado? Mas é o que Jesus está falando. Abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Abençoados os que choram, pois serão consolados. Quem aqui já chorou? E aí, enquanto estava chorando, ou depois de chorar, pensou assim: eu não sou abençoado. Olha a minha vida, olha o que eu estou passando. Deve estar alguma coisa acontecendo comigo, Deus não olha para mim. E Jesus está dizendo: bem-aventurados que choram. Você está chorando é porque você é abençoado. Se você não fosse abençoado, você não estava chorando. É o fato de você estar chorando é que você é abençoado. Por quê? Porque serão consolados. Existem muitos que hoje choram e buscam consolo e são abençoados porque eles serão consolados. E existem muitos hoje que riem, se alegram e desfrutam e no último dia serão atormentados. É uma escolha. Jesus disse: existem alguns que são meus, que eles choram hoje. Não são todos os meus discípulos que sorriem, não são todos os meus discípulos que cantam e se alegram. Eu tenho discípulos que são pobres de espírito, não são todos os meus discípulos que são ricos de espírito. E o que a gente pensa é que todo discípulo de Jesus tem uma espiritualidade para dar e vender. Todo discípulo de Jesus, às vezes, como o Dodô diz, é 1000%. Às vezes Jesus chega e esse meu coitado aqui não está com nada hoje. É pobre em espírito. Está chorando. Então olha só. Então existe o pobre, primeiro, é abençoado que é pobre em espírito, é abençoado que chora. Vamos ver o terceiro? Abençoados são os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Aqui não é só uma humildade da questão de ser uma pessoa que não se eleva, mas é interessante aqui está uma humildade linkada à herança. É uma ideia de humildes que não têm herança, humildes que não têm um terreno, que não têm uma casa, humildes que não têm bens. E Jesus está dizendo: bem-aventurados, abençoados são aqueles que não têm uma herança na terra, porque eles receberão uma herança eterna. Então, se você não tem casa própria, você está ainda na categoria dos abençoados. Se às vezes a sua espiritualidade não está lá aquelas coisas, você acha que está fraco espiritualmente, você ainda está na categoria dos abençoados. Se tem dias que você chora porque você não tem uma casa e se sente espiritualmente fraco, é porque você ainda está na categoria dos abençoados. Vamos continuar o quarto. Abençoados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Não tem dias que se você está naquela categoria que fala assim: o mundo conspira contra mim. Nada dá certo para mim. É injusto colocar um outro no meu lugar. É injusto aquele conseguiu antes de mim. As coisas estão acontecendo e eu só vejo injustiça nesse mundo. Porque, e as injustiças, elas estão promovendo e abençoando outras pessoas, e as injustiças não estão me abençoando na terra, mas no céu, você é abençoado. Porque você tem fome e sede de justiça. O problema é quando a gente não se importa mais com as injustiças. Sabe quando a gente não se importa com as injustiças? Quando elas não são cometidas contra nós. Nós somos um povo tão mesquinho, somos um povo tão orgulhoso,
Que a Bíblia fala, ame o teu próximo como você ama a ti mesmo. Então, essa é a resposta, cuide do outro como você cuida de você. E a gente só enxerga a injustiça quando essa injustiça vem sobre nós. Então, se alguém age de forma injusta e nos prejudica a nossa casa, a nossa família, a gente vira um leão. Agora, se alguém age de forma injusta, que não prejudica a mim, não prejudica a minha casa, não prejudica a minha família, tudo bem. A gente não fala nada. E o que a Bíblia está dizendo é que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, e não é justiça para si, é justiça o que é justo. É alguém que vê um noticiário e se importa com as injustiças que estão acontecendo. É alguém que recebe uma carta de um missionário na África e se importa com as injustiças que estão acontecendo lá. É alguém que não se prende somente, o que importa é minha família. Meus filhos estão bem cuidados, estão na escola deles, eu tenho minha comida, está tudo bem. O mundo que fique para lá. Jesus está dizendo, essa pessoa não é abençoada. Bem-aventurado, abençoados aqueles que se importam com as injustiças. Seja para você ou para a pessoa que não torce para o mesmo time que você, não vota no mesmo partido que você, tem uma outra orientação sexual que não seja a sua. Justiça é para todos. O bem-estar, o amor de Deus é para todos, não importa. A justiça não deve ser simplesmente para o nosso grupo, para os nossos. Fome e sede de justiça. Quinto, abençoados misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Sexto, abençoados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Sétimo, abençoados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Oitavo, abençoados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino. Nono, abençoados serão vocês, quando em minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. O que acontece nesse dia? Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Jesus não fala para a gente se alegrar e se regozijar quando consegue um aumento. Ele não fala alegre-se, regozije, porque você comprou uma casa que vale 500 mil, 1 milhão. Mas ele fala assim, olha, se você chegou no nível de ser perseguido e caluniado pelo meu nome, você está no topo. Alegre. São poucos que chegam aí, ele está dizendo. São poucos que procuram esse caminho. São poucos que chegam no caminho de ser perseguido, insultado e caluniado pelo nome de Jesus. Ou seja, você tem que trabalhar muito para chegar, você tem que deixar muita gente brava e nervosa para chegar lá. Você tem que estar fazendo muita coisa boa, você tem que jorrar muita luz nas trevas para acontecer isso com você. E se você está fazendo, se você chegou a esse ponto de jorrar tanta luz assim, é porque a sua conta lá no céu está bombando. Será grande a tua recompensa lá no céu. Só que essas bem-aventuranças, olhem comigo, as 9 bem-aventuranças, ele fala o que você vai ganhar. Eu gastaria muito tempo aqui um por um, mas imagine só, você trocaria. Imagine qual é a maior bênção, um carro. Você pensou num carro que você quer comprar, que você queria que Deus te desse, fosse uma bênção? Esse carro, essa casa, esse emprego, seja lá o que for de bênção terrena, essa criança, um filho, um casamento, seja lá o que for.
essa bênção terrena que você tanto quer, ou essa paz dos problemas que você está tendo. Sim, Deus está dizendo, olha, você pode ter tudo isso, mas às vezes você não vai ter paz no céu. Às vezes você não vai ter paz. Você não vai obter misericórdia. Você não vai ser chamado filho de Deus. Você não vai ser um pacificador. Aí você fala assim, mas pastor, não tem como ter tudo isso que eu quero e ter essas outras também? Tem. Uma não é incondicionada à outra. Mas eu estou dizendo para você que é impossível ter as duas. Eu não estou dizendo que se você tiver as espirituais, você não vai ter nenhuma material. O que eu estou dizendo é que se você buscar as espirituais, talvez você não tenha exatamente como você está planejando, pensando e pedindo as suas materiais. O que eu estou dizendo é que talvez você pode ter menos daquilo que você está pensando, só que eu dou certeza absoluta, você vai ter muito mais daquilo que você está pedindo. Como assim, pastor? Como eu vou receber menos do que eu estou pedindo e ter mais do que eu estou pedindo? Porque você está pedindo aquilo que você acha que você precisa. Hoje, na tua análise de vida, na sua análise familiar, naquilo que você acha que é uma bênção para você. E se você buscar as espirituais e falar assim, Senhor, eu dobro os meus joelhos, e dê a mim, materialmente falando, temporalmente falando, o que for da tua vontade, no teu tempo, na tua hora, você vai ver que essas daqui vai crescer, vai dar paz no teu coração. Quando essas daqui começar a chegar, você fala, não estava nem esperando. Veio uma, veio duas, veio três, veio quatro, veio cinco. E quando você parar e olhar e falar assim, olha, 10 anos atrás, eu pedia essas coisas e o Senhor me deu muito mais daquilo que eu pedia. E eu olhando para trás, vejo que se eu tivesse recebido de Deus tudo aquilo que eu estava pedindo, eu teria empacado, porque o que eu estou vivendo hoje, não seria bênção para mim aquilo que eu estava pedindo. Pararam para pensar nisso? A gente pede as coisas para Deus, mas a gente não sabe o amanhã. Será que é realmente uma bênção para a sua vida, é isso que você quer hoje? E se aquilo que você vai ser amanhã, se aquilo que você vai crescer amanhã, se tornar amanhã, o que você está pedindo hoje vai ser um impedimento na tua vida? Não é melhor então que Deus nos dê aquilo que realmente vai ser uma bênção para as nossas vidas, baseado naquilo que Ele sabe que nós seremos amanhã? Não é melhor? Só que aí entra a fé. De abrir mão de tudo aquilo que a gente quer, de tudo aquilo que a gente espera, dobrar os nossos joelhos e falar assim, Senhor, aquilo que a sua mão se estender e dar para mim, eu serei grato. No teu tempo, no teu momento. Mas, em troca, Ele nos dá hoje, agora, nesse exato momento, as bênçãos espirituais. Agora, pastor, o que é essas bênçãos espirituais? Vamos desenvolver melhor nos Gêmeos, mas eu vou ir para um ponto com vocês. O apóstolo Paulo, ele é o segredo das bênçãos espirituais. O apóstolo Paulo foi um homem abençoado, sim ou não? Eu tenho um carro melhor que ele tinha. Ah, pastor, mas o apóstolo Paulo não tinha carro na época dele. Tá bom, eu posso dizer para vocês, eu acho que eu me visto melhor do que o apóstolo Paulo se vestia. Eu acho que eu como melhor do que o apóstolo Paulo comia. Eu acho que eu durmo melhor do que o apóstolo Paulo dormia. Comparando só essas coisas. Mas eu estou para dizer para vocês que Paulo era mais abençoado do que eu. Irmãos, eu não aprendi ainda
Aquilo que Paulo falou, aprendi o segredo do contentamento. Eu sei o que é ter fartura, quanto sei o que é passar necessidade. Tudo posso naquele. Pastor, como o senhor pode falar que o senhor não aprendeu ainda? Irmão, porque quando faltam as coisas eu fico preocupado. Eu não descanso. Por isso eu digo que eu não aprendi o segredo do contentamento. Isso é uma parte. A parte de saber, de ter o contentamento quando não tem. Ele fala, aprendi o segredo do contentamento. Tanto quando falta, quanto quando sobra. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Tudo posso naquele que me fortalece. Então parece que o abençoado tem uma força sobrenatural na fartura e na necessidade. Essa é a característica do abençoado. Ele tem uma força sobrenatural. Se quando eu passo necessidade, eu me sinto sem forças, não sou abençoado. E se quando eu tenho fartura, eu me acho todo poderoso, porque o que me dá força é a minha fartura, eu não sou abençoado. Paulo está dizendo que precisa da força de Deus, não só quem passa necessidade. O bilionário precisa da força de Deus. É como que a gente quer ser abençoado por Deus, receber de Deus as bênçãos temporais, e a gente está pedindo para nós, às vezes, um tropeço. Porque às vezes essas bênçãos terrenas vão causar para nós uma pedra de tropeço, que a gente vai precisar de força. Que Paulo fala, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso ter muito dinheiro no bolso, eu posso ter muita grana na conta, que está tudo bem. Como eu posso também estar no vermelho, com um monte de boleto para pagar, e sem saber de onde o dinheiro vai sair, e o meu coração está o mesmo. Esse é o segredo do abençoado. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. A obediência de saber que Deus está comigo. Não importa o que eu tenho, não importa se parece que eu colhi muitas bênçãos esse mês, ou parece que eu não colhi. Se eu tenho Deus, se eu conheço Deus, se eu me relaciono com Deus, se quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro eu durmo, porque a paz dele enche o meu espírito. Porque o mundo tenta dizer para mim que tem alguma coisa errada dentro da minha casa, alguma coisa errada na minha família, alguma coisa errada comigo, mas quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, o Espírito Santo enche a minha mente de paz, dizendo, meu filho, está tudo bem. Você está andando na palavra, você não fez nada errado, dorme, descansa, tudo vai passar. Porque às vezes você vai também dormir com muito dinheiro na conta. E problema, e atrás de problema. E muitas das vezes, você vai falar assim, esses problemas só tem porque eu tenho esse dinheiro. Porque, queridos irmãos, a gente não colhe dinheiro da árvore. É um processo. E quanto mais dinheiro, a máquina se torna maior. É lógica, irmãos. Não tem como uma empresa com 3 funcionários faturar a mesma coisa que uma empresa de 5.000 funcionários. Vocês concordam comigo? 3 funcionários dá dor de cabeça, não dá? E 5.000 funcionários?
questão é que nós queremos o faturamento de 5 mil, numa empresa de 5 mil, sem nenhum funcionário, sem dor de cabeça. E Deus está falando, olha, isso aí eu ainda não consigo fazer. É a mesma coisa que o Kiko pedir a bola quadrada. É a mesma coisa, é a pedir uma coisa fora das leis naturais que Deus criou. Então, se você quer uma bênção tão grande materialmente falando, Deus precisa te dar a responsabilidade que condiz com o tamanho da tua bênção. Não tem como ser o contrário. Às vezes ainda não estamos somos imaturos, não estamos ainda maduros o suficiente para receber a bênção que a gente quer. Nem maduros ainda para responsabilidades e nem maduros para gastar o dinheiro da responsabilidade, da bênção. Mas, se esperamos em Deus e nos colocamos de joelhos, lembra de joelhos, obedientes, como um vaso a ser moldado na mão do oleiro e deixando que Deus molde a nossa vida, no tempo dele, Ele vai fazer de nós pessoas abençoadas. Abençoadas. Abençoadas, irmãos, aos olhos de Deus. Quero que vocês um dia deixem essa vida, morram, e quando entrem nos céus, os anjos dos maior ranking que tem lá no céu, aqueles poderosos mesmo, sabe? Sabe aquele pequenininho que matou 180 mil do exército assírio? Então, esse é dos pequenininhos. Eu quero os maior que esse. Olhar vocês entrando nos céus e bater continência para vocês. Que vocês são príncipes de Deus. Princesas de Deus. Que receberam uma fatia do poder e da presença de Deus, foram pessoas honradas e fiéis com aquilo que Deus deu para vocês. Vamos dizer assim, essa pessoa é abençoada. Essa pessoa é incrível. Como diz o livro de Hebreus, são pessoas que mostram para o mundo que Deus é melhor do que a vida. Deus é melhor do que a vida. Vocês sabiam que a última bênção, a gente falou bem-aventurados os pobres em espírito. Estava até esquecendo, mas eu acho que o Senhor me fez lembrar para falar para vocês. A última bênção, o abençoado. Querem saber quem é o abençoado? Vamos lá para Apocalipse. O último abençoado está em Apocalipse 14. Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz dos céus dizendo, escreva. Se a voz falou para escrever, porque é importante. O que a voz falou para escrever? Não. Abençoados os mortos que morrem no Senhor. Gente, tem muita gente que foi abençoado no Covid com a morte. E você não. Ele morreu no Senhor, ele recebeu a bênção dele. A gente foge da morte. Você está dizendo, você está fugindo da bênção. Só tem medo da morte quem não enxerga a morte como uma bênção. Mas esse texto está dizendo, feliz, abençoado os mortos. Sabe o que ele está dizendo? Os mortos estão melhores do que nós, que estamos vivos.
Eu não quero acelerar o processo. Não porque eu não quero morrer. Eu não quero acelerar o processo, porque o processo está nas mãos do meu Deus. Seria soberba da minha parte querer mudar um dia para frente ou um dia antes do dia que Ele determinou para me abençoar. No entanto, então, eu vivo despreocupado com o dia que eu vou ser abençoado. E aqui eu estou falando da morte. Logo, então, eu consigo viver como eu já tivesse morto. Nós não conseguimos colher as bênçãos porque a gente quer viver. Se nós quiséssemos morrer, nós seríamos mais abençoados. Como assim, pastor? Se o segredo é a vida do apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: olha, um morreu por todos, logo todos morreram. E aí, você está vivo ou está morto? Paulo está dizendo, existe um sentido que todos os cristãos estão mortos. Um morreu por todos, logo todos morreram. Para que aqueles que vivam não vivam mais para si, ou seja, para que aqueles que vivam sempre de joelhos, porque o morto está de joelhos. Os vivos é que levantam os joelhos e querem fazerem as suas próprias vontades. Mas aqueles que morreram para si mesmo, vivem de joelhos. Por isso são abençoados. É como que, fala assim, olha, quando Jesus me chamou, quando eu conheci Jesus, eu morri. Quais são, o que uma pessoa morta espera desse mundo? Nada. O que uma pessoa morta constrói nesse mundo? Nada. Paulo está dizendo, quando eu conheci Cristo, não esperei construir mais nada. Não esperei viver mais nada. Não esperei fazer mais nada. Eu morri. Então, quem morreu, não tem medo de morrer. Quem morreu vai pregar num lugar perigoso, que pode pegar malária, que pode ser perseguido. Mas eu já morri. Nada mais importa. O que importa é somente completar os dias que o Senhor entregou para mim e cada um deles viver na presença dEle. Até que se passe esse mundo passageiro de lágrimas e tristeza e eu seja coroado com a coroa da vida. É isso que importa. É isso que eu quero para vocês. Mas no final, se vocês viverem isso, viverem para isso, eu digo para vocês, com essa Bíblia aqui, vocês vão ver tantas coisas boas nessa vida. Tanto dinheiro vai passar na mão de vocês. Tantas bênçãos materiais vai estar sobre o controle de vocês. E você vai dizer, nenhuma delas eu pedi, nenhuma delas eu esperei. Mas o meu Senhor foi bom para comigo. E me deu. Porque é assim que Ele faz. Quando a gente abre mão, é que Ele nos dá. Porque aquilo já não tem mais lugar dentro do nosso coração. O nosso coração é somente dEle. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a obedecer a Tua vontade, Senhor, a sermos pessoas ricas e abençoadas, ricas espiritualmente falando, Senhor, ricas de recompensa eterna, Senhor, na Tua presença. Como o apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Assim seja na minha
na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que tudo possamos, que nada seja impossível para aqueles que aprenderam o segredo do contentamento. Senhor, me ajuda, Senhor, a encontrar o contentamento no Senhor. Limpa, Senhor, os meus olhos. Limpa, Senhor, a minha alma, para que ela veja a luz nos teus átrios, como aquela andorinha, Senhor. Aquela andorinha que buscou abrigo na tua casa, Senhor. Que eu possa buscar abrigo na tua presença, para minha casa, para os meus ovos, para o meu ninho. Que eu não seja, Senhor, como uma andorinha que voa nas tempestades buscando abrigo, que voa nas tempestades buscando comida. Que eu faça, Senhor, do meu ninho, do meu abrigo na tua casa, Senhor, e dela não me afaste até os últimos dias da minha vida, sabendo que o Senhor irá prover dia após dia o alimento tanto para mim quanto para os meus pequeninos, porque o Senhor cuida daqueles que são seus. O Senhor nos diz: vocês que são maus dão boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Tu sabes o que precisamos, Senhor. Não precisamos correr atrás, não precisamos abrir mão das coisas da tua casa, não precisamos abrir mão das coisas do Senhor, viver uma vida perigosa no mundo, em busca, Senhor, de uma bênção que no outro dia já não tem mais e temos que correr atrás de novo. Guarda-nos, ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, os dias são maus, irmãos. Isso que eu falei para vocês aqui, nesses 50 minutos, vocês vão ter muito custo para achar no YouTube. Muito custo para achar numa rádio evangélica. Porque a mensagem hoje é outra. Porque isso que está sendo dito aqui não enche canal no YouTube, não enche igreja. Não é o que as pessoas estão atrás. Por isso que Jesus disse que muitos tinham ouvido e não ouviam. Mas eu falo para aqueles que têm ouvidos. Eu falo para aqueles que estão aqui e são filhos de Deus. E que saindo dessa porta durante a semana, vão ser perseguidos, vão ser injuriados, vão passar problemas na casa, na família, no casamento. Às vezes vão ouvir uma palavra controversa de um juiz, de um médico. É para esses que eu falo. E é para esses que todo domingo eu vou estar aqui, sendo um farol, uma luz, para quem quiser vir. Porque é esse o chamado que Deus tem para a minha vida. Subir num púlpito e falar para quem quiser ouvir. Não importa se um dia tiver só a minha filha e a minha esposa. Aí chega um dia a minha filha não queira mais vir. Chega um dia nem a minha esposa queira mais. Eu vou estar aqui. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. E o Deus que eu sirvo diz assim: abre tua boca, que eu vou encher de sedentos para ouvir. É isso que o Senhor faz. Gostaria agora de fazer com vocês um momento das contribuições.